Essa unidade 2, ela tem o título como População do Brasil 2. A unidade agora, ela vai acrescentar mais algumas informações sobre a formação da população brasileira. Em específico, vai acrescentar sobre os processos de migração para o Brasil. E aí, eu tenho que perguntar para vocês, né? O que seria migrar? Por favor, alguém pode me ajudar? Mudar de um lugar para outro, professor? Isso aí, mas alguém pode falar alguma coisa? Alguém tem um conceito diferente? Às vezes também as pessoas migram por necessidade. Elas migram por vários fatores, né? Para todo mundo que está me assistindo, o importante agora é entender o conceito de migração. Professor, Oi, pode falar. de uma região em direção a outra, é isso? Isso é um tipo de migração específico. Mas o mais importante é entender que migrar é sair de um lugar para outro. E aí todo mundo migra. Depende do momento, certo? Os seres humanos migram. E até os animais migram. Até as plantas migram. Por exemplo, quer ver? A cana-de-açúcar, ela é um vegetal da China, lá da Ásia, que foi trazido. A cana-de-açúcar é originária das regiões tropicais do sul e do sudeste, do sul e do sudeste da Ásia, certo? Ou seja, trouxeram a cana-de-açúcar para o Brasil, assim como para vários outros lugares do mundo. Ou seja, a cana-de-açúcar migrou de um lugar para outro. Obviamente que isso é uma brincadeira, e foi uma migração forçada ainda, porque arrancaram o pezinho lá, colocaram dentro de um barco, de um avião, seja lá o que for, e trouxeram e espalharam esse vegetal pelo resto do mundo. Tá entendendo? Então, o mais importante de tudo para vocês agora é entender o conceito de migração, que é nada mais, nada menos do que de um lugar sair para o outro. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não, professor. Tem certeza, pessoal? Eu vou continuar, então. Tenho certeza, professor. Beleza, então. Lá no primeiro texto que tem assim, movimentos migratórios no Brasil. Ali estabelece esse conceito de migração, que é sair de um lugar para o outro. E ainda acrescenta mais dois conceitos, que é o de emigrar e de imigrar. Aí eu queria que vocês prestassem atenção para o começo da palavra. Olha lá, emigrar e imigrar. Emigrar são as pessoas que saem de uma região em direção a outra. Ou seja, ele externa da sua região. Por exemplo, quer ver? Um chinês, ele emigra quando ele sai da China e vem para o Brasil. Porém, quando ele chega no Brasil, ele é visto como imigrante. Deu para entender? O emigrante, ele sai de um lugar para outro, do lugar dele para outro. Quando ele chega nesse lugar, ele interna de ir, né? E passa a ser, então, imigrante. Dúvidas? Perguntas? Então, eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo. Pronto, estou compartilhando. Estão vendo? No YouTube? Sim, tô vendo. Beleza. Sim. Então, prestem atenção durante esses 3 minutos e 27 segundos, tá? Presta atenção. Olá, bem-vindos ao canal Minuto Geografia. Eu sou a Priscila e a aula de hoje é sobre migração. Você sabe o que é? Migração nada mais é do que o deslocamento populacional pelo espaço geográfico. É um processo tão antigo quanto a nossa própria existência.
Desde os primórdios, pessoas deslocam-se tentando sobreviver. São inúmeros os motivos que levam indivíduos ou grupos de indivíduos a se deslocarem de um local para outro. Nas sociedades mais antigas, o que impulsionava as migrações era basicamente a busca por alimentos, água e abrigo. Conforme a sociedade foi evoluindo, as migrações tornaram-se mais complexas, assim como as suas causas. Ao falar de migração, é importante considerar que há fatores de atração, como melhores condições de vida, salários maiores, maior acesso à educação, saúde e cultura, e também fatores de repulsão, como guerras, fome, desemprego, perseguições políticas e religiosas ou catástrofes naturais. Para entender melhor esses fluxos populacionais, dois conceitos são essenciais: imigração e emigração. Imigração é o movimento de entrada de pessoas em um dado lugar. Emigração é o movimento de saída de pessoas de uma localidade. Logo, imigrante é quem entra e emigrante é quem sai. Para classificar as migrações, utiliza-se 3 variáveis. A primeira é o espaço de deslocamento. De acordo com esse critério, as migrações podem ser internas, quando ocorrem dentro de um determinado país, ou externas, quando são realizadas de um país a outro. Neste caso, são também chamadas de migrações internacionais. A segunda variável é o tempo. Segundo este critério, as migrações podem ser permanentes, também conhecidas como migrações definitivas, ou temporárias, quando ocorrem por um determinado período. O terceiro e último critério é a forma. As migrações podem ocorrer de forma espontânea, ou seja, voluntariamente, ou forçada, quando a pessoa é obrigada a migrar. Existem vários tipos de migrações. Entre os principais estão êxodo rural, quando pessoas se deslocam do campo para a cidade. Esse tipo de migração tornou-se muito comum a partir da Revolução Industrial, intensificando o que chamamos de urbanização. Êxodo urbano é o processo inverso, a saída da cidade para o campo, sendo bem raro na sociedade atual. Transhumância é uma migração sazonal. Ocorre quando a mudança de local é por um determinado período, sendo muito comum entre trabalhadores rurais, que migram para trabalhar na colheita e, ao fim desta, retornam ao seu lugar de origem, ou migram para outra região onde há uma nova safra. Migração pendular é o vai-vem cotidiano, a transferência momentânea e diária de um local a outro para saciar as necessidades básicas do dia a dia, como estudar, trabalhar, fazer compras ou se divertir. Em um mundo globalizado, os fluxos migratórios tornam-se mais e mais frequentes, por questões econômicas, políticas, culturais ou ambientais. Isso é tudo, pessoal. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar nas redes sociais. Muito legal o vídeo, né? Muito bom, professor. Muito legal, né? Gostaram? Eu gostei. Todo mundo conseguiu compreender? Então, veja só. Quando eu saía de casa para ir trabalhar, que tipo de migração que eu estava fazendo? Começa com pen e termina com dular. Pendular? Isso aí, pendular. Pendular. Vocês, quando saem de casa para ir para a escola, vocês estão migrando também, tá? É uma migração local, né? Então, Agora não tem mais isso, professor. Oi? Desculpa, eu não entendi. Só que agora não tem mais isso. Então, o que eu ia concluir agora, que nós não migramos mais, né? Migração pendular. Por quê? Porque a nossa migração pendular agora ela é virtual. Olha que loucura. A gente só migra agora do quarto para a sala, da sala para a cozinha. E tá entendendo? Nossa, eu fico o dia inteiro no meu quarto. Isso sim. Vou nem mais para os outros lugares da minha casa. Então, veja bem. Nós temos, então, algumas questões para entender, tá? É importante que vocês... Marca para mim, faz favor. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Eu vou compartilhar com vocês, tá? E aí eu gostaria que vocês fizessem essas anotações, tipos de migração. 2 pontos. Bota lá. Êxodo rural. Como é que chama a ordem inversa, da cidade para o campo? Urbano? Então, vimos 2 tipos de migração, tá? Depois, nós vimos que a migração também ela pode ser
Por eu querer migrar, por exemplo, a minha migração, eu saí do sul e vim para o sudeste, né? Foi voluntária, eu que determinei. Então, bota ali também, ó. Migração pode ser voluntária, beleza? Ou Se ela não é voluntária, ela é como? Forçada. Muito bem, Rosecito. Forçada. Aí depois nós vimos que essa migração, ela tem outros conceitos. Aí, por exemplo, quando o trabalhador rural ele sai do estado dele e vai, por exemplo, ele sai lá do Nordeste e vem aqui para o Sudeste colher café. Como é que chama essa migração? pêndula ou sazonal? Sazonal. Sazonal. Muito bom, hein? É sazonal. Tá. Beleza? Vamos lá. Depois, aquela migração que vocês fazem quando vão de casa para a escola, como é que chama? Pêndula. De pêndulo, né? Tá bom? Então, basicamente, vocês têm que fazer essas anotações aí para ter registrado esse tipo de informação. E aí ele destacou aqui duas coisas importantes, ó. Primeiro, o conceito de migração, que nada mais é do que o deslocamento populacional por vários fatores. Por busca de alimento, de catástrofes naturais, no caso dos haitianos vindo para o Brasil, acontece por guerras e perseguições políticas, pela melhora, pela busca, né, de melhores condições de vida, entre outros fatores. Isso nada mais é do que o quê? Ó, migração. Entendido? Dúvidas, perguntas? Tranquilo. Nós precisamos entender esses processos migratórios dentro do nosso território, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Obrigado de coração pela presença de todos vocês, tá? Continua assim, hein? Não vamos desistir nunca. Vamos continuar para sempre, beleza? Toca aí. É nóis. Fechou? Tchau. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, professor. Beijo. Tchau, professor. Obrigado. Obrigado pela presença de todo mundo. Até a próxima.